Oi, turma! Vamos falar da normal e da reduzida? Então, a parte ali dos textos, eu só queria que vocês lessem para vocês entender o contexto. Mas quando a gente tem um histograma, a gente está procurando normalmente se a gente tem por trás dele uma curva normal. E essa curva normal, ela está sendo representada aqui, ó, por essa linha vermelha, tá? Então, quando a gente olha esse histograma aqui do slide anterior, a gente vê que sim, que essa amostra aqui, ela está seguindo essa ideia do padrão normal. Então, o que a gente consegue ver? Que a distribuição, ela é simétrica em relação aqui aos 70 quilos, tá? Que a maioria se encontra no intervalo de 55 até 85, e que tem uma pequena proporção, né, abaixo de 48 quilos e acima de 92. Então, essa é como se fosse a cara do que a gente está procurando numa curva normal, tá? Só que nem todos os modelos matemáticos do mundo se adequam a uma curva normal. Por exemplo, uma lâmpada não vai se aplicar nessa situação, porque a vida útil dela vai diminuindo conforme o passar do tempo, tá? A forma que a gente resolve os cálculos, a gente usa essa fórmula aqui, tá? Onde a gente vai ter a média e o desvio padrão, e eles vão ser números reais diferentes de zero. E a gente não precisa se preocupar com essa conta por enquanto, porque a gente não... Esse é um modelo matemático, mas a gente acaba não usando ele. É através dessa fórmula que eu chego naquele gráfico anterior, naquela curva anterior, tá? Então, se a gente observar, quando a gente tem essa curva normal, a gente está sempre buscando que aproximadamente 68%, ó, estejam concentrados aqui no meio, que 95% estejam aqui e que 100% aqui, ou seja, que poucos estejam aqui nos limites, mas que a maioria estejam concentrados sempre aqui próximo da média. E quais são as propriedades que a gente tem nesse tipo de curva, né? Que a moda, a média e a mediana vão ser iguais, tá? Que o ponto mais alto dessa função vai ser a minha média, né? A gente vai ter os pontos de inflexão, que vão interessar para a gente também, e é através dessas informações que eu falei agora para vocês que a gente vai procurar resolver. Caso a gente queira calcular a área da curva, a gente vai chegar em 1, tá? Mas a gente vai ter que calcular por derivada integral, e daí não é um cálculo que a gente faz, isso aqui é mais nível de curiosidade mesmo pra gente, tá? Sobre as curvas, elas podem ter curtose ou achatamento, né? Então, elas vão ter, ou vão ser um pouco mais agudo, o ponto mais alto, ela vai ser um pouquinho mais achatada. A gente sempre tá procurando uma mesocúrtica, tá? Mas às vezes ela vai ser a leptocúrtica, que ela vai ter uma distribuição mais aguda, vamos dizer assim, ela vai ter um pico mais alto. E a platicúrtica, ela vai ser um pouco mais achatada do que a normal, mas a gente sempre está buscando essa normal aqui, onde a maior parte dos dados estão concentrados ali próximos da média. Então, tem um exemplo aqui que é o que a gente vai resolver nessa videoaula. Então, se a gente vai considerar que um peso de um determinado artigo produzido em uma fábrica, ele é normalmente distribuído com média de 20 gramas e tem um desvio padrão de 4 gramas. Então, eu não calculei nenhum desvio padrão, já está dando no enunciado, presta atenção nisso, e já foi o que eu já coloquei aqui, ó. A média de 20 e o desvio padrão de 4. Eu quero saber a probabilidade de eu escolher uma amostra ao acaso e essa amostra ter peso entre 16 e 22, entre 16 e 22 gramas. Então, é essa informação aqui que a gente está buscando nesse tipo de problema. Então, como que a gente vai resolver? Primeiro, eu trouxe aqui um desenho de uma curva normal para a gente saber o que está acontecendo. Então, aqui está a média, está exatamente no meio. Aí, antes dela, vai ter que vir o 16, que o 16 vai estar aqui. Só que o 16 a gente vai chegar no Z1, né, que é o nosso valor lá da nossa tabela dos dados normais. Então, a gente sempre vai resolver esses exemplos com aquelas tabelas que estão lá no AVA para a gente poder resolver o exercício. Como o 16, né, ele está 4 antes do 20, eu coloquei ele um pouquinho maior aqui. E daí, como o 22 está só 2, eu coloquei um pouquinho mais próximo, mas para a gente entender que é essa área aqui de dentro que eu estou interessada. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Consigo. É esse pedacinho aqui que eu estou interessada, tá? Não ficou muito bom o desenho, mas é aquilo ali que eu estou interessada em descobrir. Eu quero saber qual a probabilidade da minha amostra estar nesse pedaço aqui que eu tentei pintar de vermelho. Então, primeiro eu vou ter que calcular o Z1,
e depois o Z2, mas a sequência pode ser Z2, Z1, não tem problema. O cálculo ele é simples. Então, eu vou fazer x menos a média dividido pelo desvio padrão. Quem é o x? É um número que está aqui, ó, que é o 16. 16 menos 20 sobre 4 vai dar menos 1, tá? O Z2 vai ser o meu outro limite, que é o limite daqui, ó. Então, vai ficar 22 menos 20 sobre 4, vai dar 0,5. Eu vou lá na minha tabela Z de distribuição normal e eu vou procurar na parte positiva o 0,5. O 0,5 está aqui. Como é 0,50, então é esse dado que eu estou interessada. Então, é o 0,6915. Então, é esse valor que eu vou copiar. Se na minha conta tivesse dado 0,53, aí eu vinha na linha do 5 e parava aqui na coluna do 3. Aí eu ia responder que é 0,7019, tá? O outro dado que a gente tem é menos 1,0, ou seja, a coluna do zero está aqui, né, que é o terceiro dado. Então, a gente vai entender o seguinte, que aqui é menos 1,0 e a terceira casa está sempre nessa coluna aqui, tá? Então, é o 0,1586. Aí, o que a gente vai fazer com essas informações? O Z2 é 0,6915, o Z1 é 0,1587 e tem que estar neste intervalo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair esses dados. Ou seja, eu posso falar que deu 0,5328. Então, eu pego esse número e multiplico por 100. Então, a chance de estar nesse intervalo é 53,28%. Outra situação do mesmo dado, tá? Vamos supor que a amostra quer que no máximo esteja nesse valor do Z2. Então, ele quer toda essa parte anterior. Se ele quer toda essa parte anterior, eu vou dizer que a chance é 69,15%, tá? Se eu quero entre dois valores, eu tenho que fazer a diferença. Agora, se eu quero até aqui, eu vou fazer 69, e se eu quero dali para frente, eu vou falar que é 100 menos o 69, porque só me interessa dali para frente, tá? Fez sentido? Vocês vão ter mais exercícios para fazer lá no ambiente. Então, até a próxima aula.